Olá, eu me chamo Victor Brito e eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação de mudas de superfícies frutíferas submetidas à aplicação de fertilizante foliar. Eu tenho como coautores Elcio Mardoni, Laila Sabrina e Ila Martins Soares. O nosso trabalho está apresentado em introdução, material e métodos, resultados de discussões, conclusões e referências. Falando um pouco sobre o bioma caatinga, ele é exclusivamente brasileiro e ocupa 11% do nosso território. Em uma grande área do semiárido nordestino, e é um importante berço de espécies endêmicas, dentre elas a carnaúba, copernícia prunífera da família Arecácea, e encontra-se principalmente no Nordeste. Entre seus usos destaca-se a cera, que tem grande valor para a indústria. O extrativismo e a pouca reposição desses indivíduos na natureza acaba permitindo o estabelecimento de espécies invasoras, como é o caso da Cryptostegia madagascariensis, conhecida como viúva alegre ou do diabo. E uma alternativa para reduzir o estabelecimento desses indivíduos seria investir na adubação de mudas de carnaúba ainda em viveiro. E o nosso trabalho, o objetivo é exatamente isso, fazer uma avaliação dessa produção de mudas em viveiro. O nosso experimento foi conduzido de maio a junho de 2023 na Casa de Vegetação do Grupo de Extensão e Pesquisa em Silvicultura GEPS, na UFC, em Fortaleza. E elas apresentavam mais ou menos 5 meses e eram cultivadas em bagana mais arisco na proporção 2:1. Elas foram transferidas para recipientes plásticos com capacidade de 353 litros e preenchidos conforme os tratamentos a seguir. O tratamento 1 ao 3 é composto por arisco mais bagana, na proporção de 1:1, com a massa foliar de 7, 15 e 30 dias. O tratamento 4 é o tratamento 6, arisco mais bagana, na proporção de 1:1, com 10%, mais 10% de composto orgânico, com a adubação foliar de 7, 15 e 30 dias. Os tratamentos 7 ao 9 é o substrato composto por arisco mais bagana, proporção 1:1, mais 30% de composto orgânico, com adubação foliar de 7, 15 e 30 dias. O tratamento 10 com arisco mais bagana na proporção 1:1, mais 10% de composto orgânico. O tratamento 11 com arisco mais bagana na proporção de 1:1, mais 30% de composto orgânico. E o tratamento 12, que é o nosso controle com substrato apenas com arisco mais bagana. Os 3 últimos sem aplicação de composto foliar. E sobre os parâmetros analisados nesse experimento foram o diâmetro do coleto, altura do olho, meristema apical, número de folhas, comprimento da folha totalmente aberta e largura da primeira folha. O adubo foliar utilizado foi o NPK na formulação 10-10-10 e a aplicação foi de acordo com a recomendação do fabricante. O delineamento para este experimento foi inteiramente casualizado, DIC, com esquema fatorial 3x3+1, totalizando 96 plantas. Os resultados tabulados e obtidos foram através do software Microsoft Excel. No diâmetro do coleto nós obtivemos as melhores médias nos tratamentos T8 e T9, com aproximadamente 13 milímetros de diâmetro, comparado às outras médias dos outros tratamentos nesse parâmetro, e a pior média foi no tratamento T10 com 8,94 milímetros, seguindo de uma média razoável do nosso controle, que apresentou 10,63 milímetros de diâmetro, um pouco abaixo dos tratamentos que apresentaram boa média. Seguindo para o parâmetro mensurado de altura em centímetros, nós obtivemos bons resultados no grupo de T4, T5, T6, T4 e T5 apresentaram boas médias com 24 centímetros de altura, sendo que a pior média desse mesmo grupo foi do tratamento T6, com 23 centímetros, o mesmo que apresentou a aplicação foliar de 30 dias. Seguindo-se também de uma boa média apresentada pelo próprio controle, com 25 centímetros até acima até acima da média dos 2 tratamentos apresentados anteriormente. Seguindo para o parâmetro número de folhas, nós obtivemos bons resultados no tratamento T9, com 3,25 aproximadamente número de folhas, que apresentou um bom resultado. E o pior resultado foi no tratamento T10, que apresentou, segundo os nossos resultados aqui, uma média de 1,63. Foi o menor número de todas as médias desse parâmetro. No comprimento de folhas, o tratamento T2 apresentou um bom comprimento das folhas, com aproximadamente 30 centímetros, seguido dos tratamentos T5 e T6, que também apresentaram o valor de 30 centímetros, o que isso é um bom parâmetro para todas as médias apresentadas. E também o tratamento T10 também apresentou 30 centímetros no comprimento da folha, diferentemente do nosso controle, que apresentou um comprimento maior até do que as outras médias apresentadas, com 31 centímetros. No que diz respeito à largura da folha, nós obtivemos bons resultados nos tratamentos T7 e T8,
com uma média de 3,85 e 3,81 respectivamente para esses dois tratamentos, seguindo de uma boa largura bem acima dessas duas médias do nosso tratamento, do nosso controle, que foi com 4,35 centímetros de largura. Com relação ao sistema apical, obtivemos bons resultados em centímetros no tratamento T3, T6 e T9, com 8 centímetros na média desses meristemas. Bom, a partir dos resultados obtidos, vimos que Matias e companheiros de 2019 também obtiveram bons resultados em Miracrodron, Urundeva, para a variável diâmetro do colete em substratos com terra mais esterco com adubação semanalmente. O aumento consistente da largura da folha em diferentes composições de substrato, ela também foi bastante consistente a partir dos resultados que nós obtivemos. O controle ele apresentou bons resultados em termos de largura foliar, com valores um pouco acima do valor médio máximo dos tratamentos. O número de folhas apresentou valores superiores em relação à maioria dos tratamentos, exceto em T1 e T5, devido ao investimento da área fotossintética do controle, o que foi bastante visível nos resultados que a gente obteve. E os tratamentos com adubação foliar a cada 7 dias, eles não apresentaram bons resultados, provavelmente devido ao excesso desses nutrientes nas plantas. É o que Fachin, em 2002, já comprovou com relação à questão da própria adubação. Quando ela ocorre em um curto período de tempo, isso pode acarretar fitotoxidez nos indivíduos, o que acaba dificultando o crescimento e impedindo seu desenvolvimento fisiológico. Como conclusões, nós percebemos que houve uma grande uniformidade das parcelas, que a estratégia de controle aplicada ao longo do período ela é realmente eficaz, mas que há necessidade de novos estudos com um tempo mínimo de 120 dias para poder comprovar e para poder termos números mais consistentes com relação a esses resultados. Agradeço enormemente à Universidade Federal do Ceará e ao grupo de extensões e pesquisa em silvicultura de EPS. E essas são as minhas referências. Muito obrigado.